Olá, amigos, muito bem-vindos. Aqui mais uma vez eu, o instrutor Fernando José, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, trazendo mais informações para vocês, tanto técnicos quanto usuários de aparelhos eletrônicos. Uma pergunta que tem sido muito colocada nos comentários em vários dos nossos vídeos, principalmente quando a gente trata de televisores, defeitos, falhas que acontecem muito nos televisores atuais. Muita gente tem comentado assim, mas tem como proteger o aparelho usando filtro de linha? Vamos entender o que é um filtro de linha. Você tem que primeiro saber o que é um filtro de linha. E depois, ele realmente serve para proteger os seus equipamentos? Será que sim? Será que não? E a que nível? É importante a gente definir isso. Só que para a gente definir isso, primeiro você tem que saber o que realmente é um filtro de linha de verdade. Porque a gente vai ver durante o vídeo que a grande maioria, quase totalidade dos filtros de linha existentes à venda no mercado são apenas extensões enfeitadas, que não protegem absolutamente nada. E, em alguns casos, ainda podem trazer danos a certos equipamentos que vocês acham que podem ligar ali, que está fazendo uma grande vantagem ter aquele tipo de filtro. Então, vamos seguir aqui e entender um pouquinho sobre isso. Óbvio, a gente está falando de filtro de linha, aí tem de uma marca conhecida, a Forceline. Infelizmente, hoje que você encontra são essas coisas com essa tomada abominável que inventaram aqui no Brasil. E, na minha opinião particular, observem, eu estou falando da minha opinião, e não necessariamente tem que ser a opinião de vocês. E a minha opinião pode até estar errada, mas é o meu ponto de vista como profissional que trabalha o dia inteiro, todos os dias, há mais de 40 anos, com aparelhos elétricos e eletrônicos. Essa tomada aí só serve para atrapalhar a vida de todo mundo, do técnico e do consumidor. Porque a grande maioria dos aparelhos mais antigos que nós tínhamos em casa, ou que nós temos em casa, não encaixam nessas tomadas. Você precisa de um adaptador. Só que adaptador sempre foi proibido por lei, tanto o adaptador quanto o famoso Benjamin. Só que isso sempre foi vendido, mesmo sendo proibido por lei, durante anos e mais anos e mais anos aqui no Brasil. De repente, se descobre, ano passado, 2024, que é proibido vender adaptador de tomada. Aí eu pergunto a você, como é que você vai ligar o teu aparelho antigo nesta coisa que chamam padrão brasileiro de tomada de energia elétrica, se a tomada do aparelho antigo não encaixa nisso aí e se você não tem um adaptador para conectar aí? E aí, como é que faz? Aí você é obrigado a cortar o cabo de força do aparelho para colocar um plug de força, um plug power novo que atenda ao padrão. Ou seja, querem obrigar você a mexer no seu aparelho sem que haja realmente necessidade disso. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Vamos seguindo aí no nosso caso aí do filtro de linha. E a situação mais comum é essa que vocês estão vendo aqui mesmo. O interruptor liga e desliga. Aqui um suportezinho que encaixa um fusível de proteção. E a quantidade de tomadas que vai depender do tipo de filtro que você comprou. Tem filtros com maior quantidade, filtros com menor quantidade de tomada. Esse que vocês estão vendo, por exemplo, aí, ó, tá? EMPLEC. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada lado. São 12 tomadas que isso aqui tem. Filtro de linha com 12 tomadas. Ok, bonito, legal, né? Tem um LEDzinho vermelho que acende, etc, etc. Tem esse outro aí, ó, que inclusive, uma categoria mais nova, tem conexão USB para você carregar o teu celular no filtro de linha. Ou seja, teoricamente aqui dentro deveria ter um carregador de celular. Só que vocês vão descobrir que na realidade não é bem isso que acontece. Esse aqui é um item altamente perigoso. E posso adiantar, você quer economizar da energia elétrica da sua casa? Você quer economizar no valor da conta? Isso aqui é uma péssima ideia, tá? Por quê? Porque ao momento que você ligou isso aqui na tomada principal da tua casa, para ligar os equipamentos aqui nas tomadinhas e carregar o celular aqui, mesmo no momento em que você não conecta o celular aqui, desde que esse interruptor esteja ligado, e normalmente isso sempre vai estar ligado, o setor do chamado carregador vai estar consumindo energia. E atentem para o seguinte fato,
que a grande maioria das pessoas não se liga nisso. Carregador de celular consome energia se estiver conectado à rede elétrica, mesmo que ele não esteja carregando o celular. Você carregou o seu celular, desplugou o celular, deixou o carregador na tomada. Você está consumindo energia. Aliás, está consumindo mais energia do que quando estava carregando o celular. Por quê? Porque o carregador está trabalhando no vazio. Ele está gerando uma corrente e uma tensão para o nada. Ele está trabalhando, como a gente chama, no vazio. Mas está consumindo, está drenando corrente da sua rede elétrica. Então, isso vai incidir no valor da tua conta de energia do mês. Então, não se deixa carregador de celular na tomada, à exceção do tempo em que é usado para carregar o telefone. E esse tipo de equipamento que vocês estão vendo aí na foto, e que existe também uma tomada, aquela tomada com espelho, para você colocar lá na caixinha de tomada da parede, que tem também uma conexão USB para carregar celular, aquilo ali é outro problema. Por quê? Vai gerar um consumo de energia constante na tua casa, sem necessidade, porque você não carrega o teu celular 24 horas por dia. Normalmente você carrega o celular para que ele seja usado o dia inteiro e, dependendo do celular, ele fica carregado até 2 ou até 3 dias. Depende do aparelho e do uso que você dá ao aparelho. Aí você imagina, o teu celular tem uma bateria que permite que ele possa durar com carga 2 ou até 3 dias. Só que esse circuitinho carregador está ligado na tomada 24 horas por dia. Consequência disso, conta de luz vai lá em cima. E você vai ficar pensando, poxa, mas eu coloquei tudo novo, botei tomadas modernas, um carregador ali, USB já embutido na tomada para facilitar, e estou gastando mais luz? Tá, por causa do carregadorzinho bonitinho, da tomada bonitinha que você comprou. Carregador de celular não fica ligado na tomada se você não estiver carregando o celular. E essas tomadas para colocar de espelho na caixinha de tomada da tua parede, péssima ideia usar uma dessas que tenha a porta USB simulando um carregador de celular. Motivos: principal, risco de curto-circuito e até de incêndio. Porque o circuito está funcionando 24 horas por dia e você não sabe o que tem ali dentro realmente. Um carregador de celular que vem com o celular tem uma qualidade projetada pelo fabricante do celular para essa função. Aquela tomada de botar na parede ali, qual é a procedência real daquilo? Você não sabe. Então é um risco de causar um incêndio e o aumento da sua conta de energia elétrica. Então descartem esse tipo de filtro de linha que está aparecendo aí na imagem e também evitem a ideia de colocar a tal tomadinha de parede que tem no espelho, além da tomada do 110, uma porta USB para carregar celular. É uma péssima ideia em todos os sentidos. Aí mais um exemplo, essa aqui também é aquela que tem a portinha para carregar celular e observe, ó, tem plug USB e plug C. São 4 saídas. Já tem 4 carregadores aí? Não, só tem um circuito de carga. E não é nem bem um circuito de carga. É uma enganação, é um engana-trouxa que tem aí dentro. Vamos ser muito sinceros. É uma extensão enfeitada que tem um simulador de carregador de celular. Simplesmente isso. Agora, antes de a gente começar a parte técnica da coisa, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo por conta disso, porque tem que explicar o que é, senão é uma explicação meia boca, não resolve, você não vai ficar sem entender, não adianta nada. Então, vamos fazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas vamos te explicar o que é e o que na realidade tem ali dentro, na grande maioria dos casos. Não descarto, obviamente, que tenhamos no mercado filtros de linha que realmente cumprem com o propósito, filtrar ruídos, interferências e picos de energia da rede elétrica. Mas a grande maioria não cumpre nada disso, é só uma extensão enfeitada. Agora, antes de mais nada, eu peço a vocês que ajudem a gente a levar informação para mais gente. Se inscreva no nosso canal e no canal da Fortec também, que vai aparecer nos créditos, lá no rodapé aí do vídeo, acima dos comentários. Lá no canal da Fortec tem muito vídeo bom lá também, tem nossos vídeos lá também. E se inscrevam. Quanto mais gente tiver inscrita, mais pessoas terão acesso a essas informações. Mais gente vai ficar sabendo do canal ou dos canais e mais gente vai acessar. Consequentemente, mais pessoas vão transmitir informação para mais pessoas e mais pessoas estarão informadas da forma correta. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like.
é legal, ajuda também a divulgar o canal. E se você não gostar, que é uma coisa que você pode achar até estranho, né, alguém falar isso, mas se você não gostar, fala aí nos comentários. Fala aí embaixo nos comentários, aí no rodapé da tela, por que você não gostou. Porque se nós não soubermos por que o vídeo não foi do seu agrado, não tem como a gente corrigir, eliminar os erros, melhorar a qualidade do trabalho e entregar um produto, entregar um trabalho que seja do seu agrado. A intenção aqui é agradar a grande maioria das pessoas. Óbvio que não estamos pensando aqui em querer agradar a 100%, porque isso é impossível. Mas, quanto mais pessoas fizerem comentários sobre o que poderia ser melhorado, o que poderia ser modificado, melhor serão os vídeos futuros. E, obviamente, a gente vai poder agradar e atender a mais pessoas. Então, se você não gostou, explica por que você não gostou. Se você gostou, deixa o seu like. É a forma de você ajudar o canal e fazer com que ele seja conhecido pelo maior número de pessoas possíveis. Atenção! Perigo! Perigo! Danger! Danger! Warning! Warning! Não se deixe enganar. 95% ou até mais dos filtros de linha no mercado são apenas extensões enfeitadas e perigosas em diversas situações, que podem causar desde choque elétrico até incêndios. Acreditem em mim. Além da maioria dos filtros não filtrar absolutamente nada, que tem, por exemplo, o que eu citei ali da porta USB para carregar celular, ainda podem levar ao risco de incêndio, curto-circuito, incêndio. Se a rede elétrica não for muito bem projetada na tua casa, não vai desarmar um disjuntor a tempo, a fiação dentro do conduíte vai pegar fogo e problema formado. Tenham atenção com isso. Energia elétrica é algo altamente perigoso. Se você não entende de eletricidade, não se meta a mexer com nada elétrico. Ok? E mesmo que você entenda, lembre-se, se faz manutenção na rede elétrica, na fiação das tomadas, interruptores, bocais, etc, etc, com a energia desligada. Não acho que você é o bam que não tem medo de choque, porque normalmente quem morre eletrocutado é quem não tem medo de choque. Eu não conheço nenhuma pessoa que tivesse medo de choque que tenha morrido eletrocutado. Agora, pessoas que não tinham medo de choque, que diziam que isso era nada, só fazia cosquinha, conheço várias que morreram eletrocutadas. Você não quer ser uma parte dessa estatística, correto? Então, preste atenção nisso. Mas, professor, por que não funciona? Vamos primeiro entender aí o diagrama de um filtro de linha. Como é que deveria ser um filtro de linha? Porque tem um princípio, né? Esse aí é o diagrama básico de um filtro de linha que pode ser utilizado para alimentar um televisor, um aparelho de som e outros equipamentos. Fica a lembrança. Não se liga geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, air fryer, cafeteira, ferro de passar roupa, churrasqueira elétrica. Nada disso se liga em extensão ou em filtro de linha, porque é pedir para causar no mínimo um curto-circuito, no máximo um incêndio. Lembrem-se disso. Extensão, filtro de linha, mesmo que seja um filtro bom, não é para ligar aparelhos de alto consumo. Então você não vai ligar uma geladeira no filtro de linha, você não vai ligar um ar-condicionado no filtro de linha, você não vai ligar uma air fryer no filtro de linha, você não vai ligar um micro-ondas no filtro de linha, você não vai ligar cafeteira no filtro de linha, você não vai ligar grill, torradeira, churrasqueira elétrica, nada disso pode ser ligado no filtro de linha ou numa extensão, que você está pedindo para causar danos à tua rede elétrica ou à tua residência. Entendido? Filtro de linha é para alimentar aparelho de som, televisor, carregador de celular, equipamentos de baixo consumo, computador, notebook, monitor de computador. São coisas que você pode ligar num filtro de linha, até numa extensão, desde que a extensão tenha qualidade para isso também. Ok? São aparelhos de consumo baixo. Não são aparelhos de alto consumo de corrente. Tenham isso em mente. Se você não tem certeza, pergunte a um eletricista ou a um técnico de eletrônica antes de querer ligar o aparelho em uma determinada extensão ou um determinado
filtro de linha, ok? Então nós temos aí o exemplo, o cabo de força que está aqui, né? Entrada de rede elétrica, 110 ou 220, que é o diagrama ideal de um filtro de linha correto. Então, entrada fase neutro, isso aqui é meio irrelevante no nosso caso. A chave liga-desliga, que permite que você ligue ou desliga o filtro de linha, faz acender ou apagar aquele LEDzinho piloto, né? De indicação de que está aceso. Isso aqui, ó, o LED piloto que acende quando você fecha aqui, ó, o interruptor de ligar e desligar. Fechou aqui, ele vai acender dizendo que o circuito está energizado. Fusível de proteção, essa minhoquinha aqui é o fusível. Todo filtro de linha que se preza minimamente tem que ter um fusível. O fusível não pode ser substituído por um pedaço de arame, como muita gente acha que pode, tá? Nem por um papel laminado de cigarro. Ele tem que ser substituído por outro igual. Fusível. Ok? Capacitores para filtragem de ruídos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores. Para ruídos, interferências que vêm pela rede elétrica. Bobinas, normalmente 2 bobinas, também para barrar ruídos, interferências que vêm pela rede elétrica. Se vocês lembrem, pelo menos quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, que antigamente a mãe estava ligando o liquidificador para fazer uma vitamina ou estava ligando a máquina de costura para costurar alguma coisa. E você estava vendo televisão. Quando ligava o liquidificador, um monte de interferência na tela da televisão. Quando ligava a máquina de costura, idem, a mesma coisa. O que é aquilo? Aquilo são ruídos gerados pelo centelhamento das escovas, do motor, do liquidificador, da máquina de costura, da batedeira elétrica, até de uma máquina de furar também. E aquele centelhamento gerava um ruído que passa pela rede elétrica e chegava até o televisor mostrando aquela interferência na tela. A função dos capacitores e das bobinas que estão aí no desenho, no diagrama, a função é evitar esse ruído, bloquear, barrar, impedir a passagem desse ruído. Certo? Essa é a finalidade. E esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui que é o VDR, chamado de varistor. A função dele é, literalmente, entrar em curto, abrindo o fusível, caso venha um pico de energia pela rede elétrica, e esse pico de energia poderia atingir o teu televisor, poderia atingir o teu aparelho de som, ou outro equipamento que estivesse conectado aqui. Então a função desse VDR, a função desse varistor, que é o nome dele completo, é entrar literalmente em curto. Ele fecha um curto aqui, ó, fecha um curto e, consequentemente, ele abre o fusível, desde que você não tenha colocado o arame no lugar do fusível, naturalmente, que a continuidade desses picos de energia que poderiam atingir o seu televisor, seu aparelho de som ou outro equipamento que estivesse ligado no fio de linha. Essa é a estrutura básica, padrão, de um filtro de linha. Um filtro de linha normal, não precisa nada ser luxuoso, normal, tinha que ter isso aí dentro. Tinha, porque na verdade 95 ou mais não tem. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou abrir um aqui de marca, uma marca muito conhecida na época, era o top de linha dos filtros de linha na época. Eu vou abrir para mostrar a vocês aqui, que até uma marca top de linha pode no final da história ser uma propaganda enganosa. E temos, na verdade, na grande maioria, ou quase totalidade dos filtros de linha, esse que vocês estão vendo aí, ó. O que a gente está vendo aqui, professor? Vocês estão vendo um filtro de linha que tem simplesmente a caixinha do fusível aqui, ó, caixinha do fusível aqui, o interruptor liga-desliga aqui, tem um LEDzinho para acender aqui, e tem um capacitorzinho perdido aqui e outro capacitor perdido aqui. Morreu o assunto. Não tem mais nada. Cadê as bobinas? Cadê o varistor? Cadê os outros capacitores? Não tem. Não tem por quê? Porque isso aqui é apenas uma extensão enfeitada. Outros exemplos. Isso aí que é esse tipo que é muito comum, altamente perigoso.
Não tem literalmente nada. Não tem nada, a não ser um interruptor aqui para ligar e desligar e só. Nem o LED piloto tem. E olha como é que são as barras de metal das conexões. Qualquer forçada maior aqui é um curto-circuito na certa. Isso aqui é literalmente apenas uma extensão e de péssima qualidade, de péssimo acabamento. Outro exemplo aqui, esse já é o exemplo daquele que tem a tal porta USB. As portinhas USB estariam aqui na lateral, ó. Vocês vão ver umas plaquinhas de circuito aqui, ó. As portinhas USB estariam aí. E aqui, ó, é o circuito do Siri, carregador de celular, montado dentro do corpo do suposto filtro de linha. Vocês veem que não tem nada a não ser as portas USB, o suporte do fusível, cabo de entrada de energia e as tomadas aqui, ó. Não tem nada. Não tem capacitor, não tem varistor, não tem bobina, não tem nada. Tem esse cara aqui, o circuitozinho, que é uma fonte chaveada, a gerar a tensão que vai sair nas portas USB. Só que é um circuito muito simplório, muito simplificado, enxugado ao máximo, e que está ligado, a partir do momento que tu ligou isso aqui na tomada, isso aqui está funcionando, está energizado. Mesmo que você nunca use as portas USB para carregar nada, você está consumindo energia disso aqui que está ligado dentro do filtro de linha, que consome energia o tempo que estiver energizado. Como ele é energizado no momento que você coloca o filtro de linha na tomada, ele está consumindo energia o tempo todo. Vamos abrir o filtro de linha de marca e vamos ver o que tem realmente dentro dele. Observação. Eu vou passar para a bancada aqui atrás, abrir um filtro de linha de uma marca. Hoje eu não posso dizer a vocês se ela ainda existe, se ela ainda é conhecida, mas na época, o auge da história dos filtros de linha era a top de linha, a mais cara que tinha. Eu vou passar para outra câmera, vocês verem já lá atrás. Estão vendo, obviamente, aí o filtro que está aí na bancada. Vou aproximar a câmera para facilitar o nosso trabalho. Vou aparecer lá já. Olha as minhas mãos aqui, vocês não precisam ficar olhando para a minha cara, porque o interesse não é olhar para mim. O filtro de linha não é algo moderno, porque ainda usa as tomadas, eu digo que são tomadas de gente, ok? Ou seja, qualquer tipo de tomada você consegue encaixar aqui, padrão europeu, padrão americano, padrão brasileiro antigo, qualquer uma você encaixa aqui. Tá aí. A marca está aqui, não devo nada para ninguém, então não tem por que não mostrar, é um filtro da Dataset, marca conhecidíssima, famosíssima. Então tem aqui, ó, um interruptorzinho, liga e desliga, o LED piloto, suportezinho do fusível. E eu vou abrir para a gente ver o que tem dentro disso aqui. Porque do lado de fora, tudo muito bonitinho, né? Como é que tem um ditado que diz? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ó, vamos abrir aqui o filtro. Carcaça metálica, tá? Não é plástico não, carcaça metálica. De certa forma não é interessante para algo que carrega energia elétrica, mas pelo menos resiste a impactos. Prós e os contras, né? Abrimos. Olha o que a gente encontra aqui. Tá aqui, ok, por dentro o suporte do fusível. O interruptor. Vermelhinho ali no fundo. Talvez não consigam ver direitinho, mas tem aqui dentro o LED piloto. Tem um capacitor, um capacitor, e aqui nesse embolado amarelo aqui, ó, ver se eu consigo mirar ele para vocês. Vocês estão vendo lá um rolamentozinho de cobre? Uma bobina, um filtro de linha de qualidade, né? Entre aspas, de qualidade. Tem uma bobina, só que tinha que ter duas, uma para fase, outra para o neutro. Só tem uma. Um único capacitor. Era para ter no mínimo 8, tem um. Cadê o varistor? Não tem. O varistor não tem. Isso aqui, até num filtro de linha de qualidade, de marca conhecida, que vocês vão encontrar se desmontarem ele. Agora, óbvio, se você não entende de eletricidade ou de eletrônica, não abra um filtro de linha para ver o que tem dentro. Principalmente se você não tiver tirado isso da tomada, né?
Tem que desconectar. Se desconectou da rede, ok, tu pode desmontar à vontade. Não tem problema nenhum. Agora, conectado lá, em hipótese alguma. Para mostrar isso aqui, ó. Um filtro de uma marca reconhecida, dataset, e é o que vocês viram por dentro. Só tem, do que seria o filtro de linha, um capacitor, uma bobina, não tem varistor. Ou seja, proteção, zero. A única proteção que tem na realidade é o fusível. Né? Caixinha aqui de tarraxa, fusívelzinho de vidro aqui dentro. Lembre-se, se abrir o fusível, ou porque você colocou um equipamento que consome mais energia do que o fusível suporta que passe, ou porque o aparelho está em curto que você ligou aqui. E o fusível deve ser substituído sempre por um idêntico com as mesmas características. Não vai inventar de botar um arame aqui dentro, um grampo de cabelo, um clipe de papel ou papel alumínio de cigarro, tá? Não vão fazer isso. A não ser que vocês queiram causar um incêndio na casa de vocês. Aí já é um outro departamento, eu não tenho nada a ver com essa história. Fecho isso aqui porque o interessante não é mais aqui. Mostrei a vocês o que eu queria mostrar. E eu espero sinceramente que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, principalmente de vocês, usuários de aparelhos eletrônicos. Complementando a informação, qual a proteção que o filtro de linha dá ao equipamento? Nenhuma. No caso de um pico de energia, se tiver um varistor, que eu citei, o VDR, ok, o VDR entra em curto, abre o fusível e interrompe a passagem de energia. Possível proteção, mas na realidade 50%. A proteção real tem que ser um estabilizador de voltagem, ok? Ou um no-break, porque o no-break sempre tem a etapa estabilizadora de voltagem na entrada dele. E um complemento, botar o filtro de linha, tem que botar o filtro de linha, olha só, todo aparelho eletrônico de qualidade mediana para cima já vem de fábrica com filtro de linha montado no seu circuito de alimentação. Olha só. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Aqui é a tomada. Entra o cabo de força aqui, ó. O cabo de força entra aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, capacitor, capacitores, isso é tudo azulzinho aqui, é capacitor, tá? Capacitor, 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 bobina, bobina, tá? Deixa eu só localizar aqui o varistor. Um desses caras aqui é um varistor. Aqui. Esse cara aqui é o varistor. Deixa eu voltar à posição que estava para vocês acompanharem. Esse cara preto aqui, ó. Esse cara preto aqui é o varistor. Ele é encapado de preto, tem uma proteção, mas ele é azul na realidade. Tem azul, tem cinza, tem preto, tem amarelo, tem cor de abóbora, tem marrom. Depende do fabricante. Então vocês estão vendo aqui o fusível, as bobinas, os capacitores, esse monte de azulzinho que tem aqui, e esse cara que é o varistor. Então o filtro de linha já vem no aparelho. Antigamente, lá no passado longínquo, naquela televisão de tubo de imagem, preto e branco, não tinha isso. Aí seria interessante ter um filtro de linha. Só que naquela época não existia isso para vender no mercado. Mas tinha o estabilizador de voltagem, que protegia bastante bem os equipamentos. Tenha em mente, o filtro de linha pode ajudar? Até pode, mas todo aparelho eletrônico de razoável qualidade, mediana qualidade para cima, já vem com o filtro de linha na entrada de alimentação dele. Você está só colocando um filtro de linha a mais, que na maioria dos casos não é um filtro de linha, é apenas uma extensão enfeitada. Isso eu quero que vocês entendam. A parte de filtragem, de ruídos, picos de tensão, já vem montado na entrada de alimentação dos televisores, dos equipamentos de som, do micro-ondas e de outros equipamentos eletrônicos também. Até do carregador do celular já tem isso. Então, o filtro de linha de boa qualidade, real, pode ser uma proteção a mais? Sim, pode ser. Botar um filtro antes que já tem no aparelho, vai aumentar a proteção.
Joia, ok. Mas não é uma necessidade real e não vai fazer diferença em um aparelho dar um D. Por exemplo, perguntaram muito, porque a tela da televisão vai ter mais durabilidade se eu usar o filtro de linha? Claro que não. O que tem a ver o filtro de linha com a tela da televisão? Nada. Absolutamente nada. Os LEDs da televisão vão demorar mais a dar defeito que eu botei o filtro de linha? Não vai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O filtro de linha é bloquear ruídos que vêm pela rede elétrica, causaria aquelas interferências na imagem, possíveis picos de energia, que nós chamamos tecnicamente de transientes. Não confunda com transeunte, que é uma outra coisa, é a pessoa que atravessa a rua, tá? Transiente é um pico de energia ou um espúrio de energia na rede elétrica. Os capacitores e as bobinas, dentro do fio de linha, teriam a função de dar uma segurada nisso aí, junto com o varistor, que, se for um pico de energia muito alto, ele vai entrar em curto, estourar o fusível, impedir que aquele pico siga adiante e acabe chegando dentro do seu aparelho eletrônico. Certo? Gente, mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no canal da Fortec. Aí abaixo do vídeo, aí nas informações do vídeo, vai estar o endereço do canal da Fortec também. Vai estar o endereço dos nossos patrocinadores. Visitem o site da RCBI, da Fortec, da Ricari, Mundo Eletrônico, Triduar, Eletrônica Chavante e outras empresas que são nossas patrocinadoras e apoiam o trabalho do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e, mais uma vez, eu lembro, se você não gostou, certo? Se algo te desagradou, em vez de você apertar aquele botãozinho do que o pessoal chama de dislike, escreve nos comentários, não gostei por causa disso, 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 disso. Se não disser o que não gostou, a gente não vai saber como melhorar. A ideia aqui é sempre fazer um trabalho para você que está assistindo aí, para o nosso público. Gostou? Diga para a gente. Gostou? Diga para os outros. Se inscreva no canal, deixe o seu like e leve a informação adiante. A ideia do nosso canal é ajudar tanto aos usuários de aparelhos eletrônicos, como também aos profissionais de manutenção. Certo? Vai aparecer também aí abaixo o nosso WhatsApp de contato e o nosso e-mail para quem quiser falar diretamente comigo. Fui, até o próximo vídeo.